Olá, amigos da Voz da Rússia. Estamos começando a nossa entrevista com o cônsul-geral de São Paulo, do Consulado da Rússia, o senhor Konstantin Sergeyevich Kamenev. Olá, senhor cônsul. Como não poderia deixar de ser, o assunto mais importante na política internacional hoje, que envolve a Rússia, é a situação na crise da Ucrânia e, mais precisamente, na última semana, envolvendo o referendo e a anexação da região da Crimeia à Rússia. O senhor Konstantin Kamenev, como avalia a situação da crise ucraniana em geral e a questão da anexação da República da Crimeia à Rússia? Certo, mas desde o início eu gostaria de sublinhar que não se trata de anexação. Não é anexação, é a volta do povo da Crimeia para a Rússia, já que a península da Crimeia foi voluntariamente outorgada à República da Ucrânia no 1954 pelo aquele líder soviético Nikita Khrushchev, nunca pelo ato voluntário. E agora essa injustiça histórica está sendo corrigida. Então não se trata de nenhuma maneira sobre a anexação. É a reunificação da Crimeia como o território russo, como a Federação da Rússia. A gente aqui do Brasil, muitas pessoas não conhecem a República da Crimeia e o seu histórico, qual é o idioma que se fala lá, como a maioria da população é russa. O senhor acha que isso de fato muda um pouco a visão do Ocidente, de uma forma geral, em relação à situação na Crimeia? Certo, os assuntos, um mês atrás, ninguém pensava sobre a assim chamada anexação ou devolução da Crimeia à Rússia. E não foi a Rússia quem abriu essa caixa de Pandora. Foi o Ocidente e os próprios Estados Unidos quem abriram a caixa de Pandora, incentivando essa saída do poder forçada do presidente legítimo e constitucionalmente eleito Viktor Yanukovych na Ucrânia. Nós não fizemos nada para a aceleração desses assuntos em Kiev, não nos metemos, não intervimos na situação em Kiev. Quando o presidente Viktor Yanukovych foi expulsado do país forçosamente sob ameaça de morte, então a Rússia não se deixou indiferente à situação que regia entre os habitantes da Ucrânia, da fala russa, dos próprios russos, da nação russa. E, primeiramente, foi muito alarmante a situação na Crimeia. A população da Crimeia foi sob ameaça direta dos nazifascistas, dos círculos da extrema-direita, que capturaram o poder na Ucrânia, na capital da Ucrânia. Por isso, só no início de março surgiu essa realidade da reunificação da Crimeia com a Rússia. Essa é a posição do princípio. Falando do povo da Crimeia, eu gostaria de destacar que a população da península é de 2.200.000 habitantes. Mais de 1,5 milhão é a população russa. Os russos, descendentes da Rússia, quem falam, uns 350.000 são ucranianos, mas também falam russos. E 300.000 habitantes são os assim chamados tártaros da Crimeia, quem falam tártaro da Crimeia, língua tártara. O mais importante é que na nova República da Crimeia já é decidido e foi anunciado no apelo do presidente Putin do dia anteontem, do 18 de março, que todas as três línguas, o russo, o ucraniano e o tártaro, vão ser línguas estatais oficiais da República da Crimeia. Então, essa é a minha visão respeito à assim chamada anexação da Rússia da Crimeia, o que não corresponde à verdade histórica e aos princípios do direito internacional. Agora, o senhor acha que essa reunificação da Crimeia à Rússia, ela também foi, de certa forma, motivada no referendo pelas decisões do novo governo na Ucrânia, em Kiev, principalmente quando eles deixaram de considerar o russo como idioma oficial da Ucrânia? Certo, é a consequência direta. Eles deixaram de considerar russo como o segundo idioma oficial. Isso também foi incentivado, foi provocado pelos acontecimentos ocorridos
no último mês na Ucrânia pelo esse afastamento forçoso do poder do presidente legítimo e da chegada ao poder em Kiev dos círculos da extrema-direita, dos nacionalistas ou nazifascistas, o que foi também pronunciado no Bundestag alemão pelo líder da esquerda alemã, Gregor Gysi, na reunião plenária do Bundestag alemão em Berlim faz uma semana atrás. Em muitas capitais europeias se destaca que os que chegaram ao poder atualmente são membros da oposição ou da extrema-direita ucraniana, o que é muito perigoso. E claro que nós respondemos ao apelo, aos pedidos da população da Crimeia de fazer algo para liberar eles dessa ameaça, para prevenir a ameaça de serem eles extinguidos ou forçosamente deprivados dos seus direitos pelos novos governantes da Ucrânia. É bem evidente. O senhor mencionou os partidos que têm uma tendência fascista ou até neonazista nesse novo governo, pessoas, grupos de extrema-direita que tomaram poder. E agora, nessa nova configuração do território da Rússia com a Crimeia, dentro da Federação Russa, como o senhor acha que isso vai afetar a relação entre Rússia e Ucrânia daqui para frente? Lembrando que a Ucrânia, ontem mesmo, já manifestou a intenção de implementar um regime de vistos com a Rússia, né, o que era algo distante um tempo atrás. É uma lástima, a Ucrânia também anunciou a sua saída da Comunidade dos Estados Independentes, Exato. a CEI, e a implementação do regime de vistos. Mas recentemente foi corrigido pelo próprio presidente do governo atual da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk. Ele se corrigiu dizendo que ainda não é decisão final e definitiva a imposição do regime de vistos. Mas a atitude da Federação da Rússia respeito a esse fraterno Estado eslavo foi bem formulada no apelo de anteontem do presidente Putin. Nós não pretendemos nem entrar no território ucraniano, nem mandar um único soldado para esse território. Gostaríamos de cooperar fraternalmente com esse povo eslavo fraternal com quem derrubamos juntamente o nazifascismo no ano 1945, codo a codo, lutando na Segunda Guerra Mundial. Nós gostaríamos de fornecer toda a ajuda econômica e assistência técnica possível. Como se sabe, nós já otorgamos no mês de janeiro um empréstimo de 15 bilhões de dólares para a Ucrânia. E a primeira trecho de 3 bilhões de dólares já foi otorgado ao governo do presidente Yanukovych. Mas depois nós cancelamos fornecimento das outras linhas de crédito dentro desses 15 bilhões. Temos otorgado 3 devido aos acontecimentos na capital Kiev, essa tumultuação imensa na Praça Maidan. Então, isso testemunha que nós não temos nenhuma atitude hostil, nenhuma intenção de fazer algo mal, hostil ao povo ucraniano, ao vizinho povo fraterno ucraniano. E na própria Rússia, somente ano passado, como destacou o presidente Putin, trabalharam mais de 3 milhões dos cidadãos da Ucrânia, porque economicamente é mais proveitoso para eles trabalhar na Rússia do que na própria Ucrânia, que está em plena crise econômica. Outra faceta é que nós também temos laços entre os militares russos e ucranianos, e a maioria dos militares ucranianos tem atitude amistosa e fraterna aos militares russos. Então, toda essa ameaça, assim chamada ameaça russa sobre a nova Ucrânia, é uma pura especulação, gerida pelo Ocidente e pelos círculos antirrussos, russofobos, que apoderaram do poder em Kiev. Rússia não tem intenção de fazer algo mal à Ucrânia. É um povo fraterno, povo vizinho, povo que na antiga União Soviética foi o braço direito do povo russo. Isso é certo.
Perfeito. A gente falou um pouco sobre a perspectiva da relação da Rússia e da Ucrânia, qual seria a posição da Rússia frente a essa nova configuração. E em relação ao Ocidente, como o senhor avalia a relação da Rússia e Ocidente daqui para frente e como o senhor deseja que essa relação se construa diante de um impasse na frente à situação da Ucrânia? Certo. Sabe, o Ocidente já se mostrou na sua plena estatura. Eles já ameaçam com sanções rígidas, já implementaram esses impedimentos para alguns altos funcionários russos de entrar em seu território, o que é ridículo no mundo globalizado no século XXI. Mas também eu gostaria de dizer que essa é a continuação da tradicional política do Ocidente de contenção da Rússia. Eles gostariam de conter o nosso país historicamente, tanto no século XVIII, no século XIX e no século XX. Essa política continua sendo implementada ainda hoje. Eles tentam constantemente de impor algum impasse para nós, devido à nossa posição independente, devido ao fato de que nós chamamos as coisas como eles são. Mas tudo tem seus limites. E no caso como a Ucrânia, os nossos parceiros ocidentais têm ultrapassado a linha vermelha e agiram irresponsavelmente e com falta do profissionalismo. Mas ainda eu diria que nós não tememos sanções da parte do Ocidente, dos Estados Unidos, porque nós poderíamos reorientar a nossa cooperação econômica e financeira de investimentos a outros países. Por exemplo, China e Índia são os nossos parceiros. Toda a região BRICS, o Brasil inclusive, com quem temos parceria estratégica, são nossos parceiros naturais como economias emergentes. E nós não tememos nenhuma sanções. Pessoalmente, eu duvido que vão a ser impostos algumas sanções sérias na economia. Mas se esse ocorre, caso esse ocorra, nós vamos responder contundentemente a essas ameaças. Isso é bem evidente. Para terminar nossa entrevista, uma última pergunta. Como o senhor avalia, existe um certo intercâmbio, uma troca de opiniões em São Paulo, tanto com a população brasileira quanto os cidadãos russos que visitam o consulado frequentemente, em relação à situação da Ucrânia nesse período todo? Claro. Nós acabamos de receber ainda pela manhã a delegação da diáspora russa que reside aqui em São Paulo, dos descendentes dos imigrantes das antigas olas da imigração russa. Na sua maioria, eles estão apoiando plenamente a linha do nosso presidente Putin, da Federação da Rússia em geral, respeito a esse conflito na Ucrânia, a essa situação interna muito tensa. E claro que estão aplaudindo aos passos empreendidos pelos povos do Crimeia e da Rússia para a reintegração dessa península ao território do nosso país, que historicamente foi Rússia, que foi descoberta e liberada dos turcos no século XVIII pela Rússia e sempre pertencia ao povo russo. O próprio povo russo está habitando essa península. Perfeito. Muito obrigado. Falamos então com o senhor cônsul-geral do Consulado da Rússia em São Paulo, o senhor Konstantin Sergeyevich Kamenev. Muito obrigado por esclarecer. Agradeço muito e gostaria de sublinhar que eu sinto orgulho em cooperar com o seu canal Voz da Rússia, como Diário da Rússia, que sempre é um canal verdadeiro e, como eu sei, se transmite para muitos lugares bem distantes, tanto no Brasil como no mundo da fala portuguesa. Muito obrigado. Sou o Sergei Monin para o programa Voz da Rússia.